Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um nesta quarta-feira, dia 23/6/2021. Tenho uma palavra aqui para os nossos corações, sabendo que os dias não são fáceis, mas Deus ainda fala. Evangelho de Cristo segundo Marcos, capítulo 9, vai falar da transfiguração. Estarei lendo do versículo 2 até o versículo 7, que diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu vou frisar aqui o versículo de número 7, para que nós entendamos juntos essa palavra. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Olha só. Deixa eu iniciar um pouquinho aqui essa palavra para nós entendermos. Jesus, ele tinha 12 alunos, não é isso? 12 discípulos, 12 apóstolos, são os 12 alunos da escola de Jesus. Jesus, nessa escola, tinha um que era o Judas Iscariote, o que ia o trair, o que deixara Satanás conduzir o seu coração, Judas Iscariote. Então, na escola de Jesus, sendo os 12 ainda, Jesus separou 3, Pedro, irmão de André, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Então, Jesus chamou em particular Pedro, Tiago e João, e os levou ao monte. Veja só que Jesus, ele selecionou Pedro, Tiago e João e os levou para ter um particular, uma reunião particular, uma particularidade entre os 3. Jesus, quando chega ao monte com os 3 discípulos, ou os 3 alunos, Jesus agora ele vai receber uma glorificação do Pai. Que glorificação é essa? As vestes de Jesus vai ficar como lâmpadas, mais forte do que lâmpadas fluorescentes que a terra oferece. A veste de Jesus, elas trazem uma luminosidade tão grande que diz a palavra de Deus que era como a neve, que qualquer lavandeiro na terra não conseguiria branquear as vestes de Jesus. Jesus, ele iluminou-se ali na frente dos 3 discípulos, dos 3 alunos, Pedro, Tiago e João. Mas o interessante é que nesse momento também, quem vai ressuscitar ali em espírito? Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando as leis moral e cívica, a lei que educara o povo no deserto. Então, veja que nessa reunião, olha só, vamos pegar bem essa visão. Nessa reunião está Deus Pai em cima, numa grande nuvem, Jesus embaixo com Elias e Moisés, e os 3 alunos que estão sendo preparados espiritualmente para conduzir a igreja na terra. Então, veja só essa reunião. O Pai em cima, Jesus embaixo, representando o Pai, primeiro representa os céus e a terra, a criação. Jesus, o Filho, representa o cabeça da igreja,
Elias representa os profetas, Moisés representa as leis, e Pedro e Tiago e João representando agora a continuação da igreja. A igreja que vai caminhar, a igreja que vai produzir, que vai gerar mais alunos. Vocês estão entendendo aí como é que é? Veja, Jesus separou Pedro, Tiago e João para uma espiritualidade. Só que o que chama a atenção é que Pedro, Tiago e João não estavam prontos para ver a visão. Não estavam prontos. Porque quando eles vê Elias e Moisés, eles falam para Jesus. Pedro toma a palavra e fala para Jesus. Jesus, foi bom o senhor trazer nós aqui, hein? Porque senão não ia ter quem fizesse cabana para vocês. Vou fazer uma para o senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Então se percebe que Pedro e os outros ficaram atônitos. Eles ficaram sem saber o que fazer, eles ficaram perdidos. Eles não estavam acreditando ali no que eles estavam vendo. Eles ficaram perturbados. Jesus percebeu a espiritualidade dos três que estavam ali com eles. Então, quando Pedro toma essa palavra inesperada de querer fazer cabana para uma ressurreição de espírito, para uma visão, a nuvem grande, luminosa que estava em cima, repreendeu os três alunos. O pai repreendeu os três alunos do filho. Veja que Deus, o pai, está representando o diretor do colégio. Jesus, o professor, o pai, o diretor do colégio, e Pedro, Tiago e João, os alunos. Há momentos que o diretor geral da terra, o Deus Todo-Poderoso, ele chama a atenção de seus alunos. Ele chama a atenção de seus alunos na terra, de seus ungidos, de seus separados. Não foi diferente com Pedro, Tiago e João. Quando Deus Pai, numa nuvem luminosa, disse para eles: ouvi a meu filho, ouvi o meu filho. Este é meu filho amado. Ouvi só a ele. Olha só o que diz no 7. A ele ouvi. Então, o próprio Deus Pai, o diretor geral de tudo, está dizendo: ô alunos, ô escolhidos, ô selecionados, ouvi a Jesus, ouvi a meu filho, ouvi a teu professor. Será que tem alguém já entendendo? Será que tem alguém entendendo que para a gente aprender tem que sentar para aprender, tem que ouvir para aprender? Será que nós não conseguimos perceber que até no colégio natural, terreno, tinha professor para nos ensinar? Será que você está achando que você consegue ler a Bíblia sozinho e entender a vida, sem ter alguém espiritual para te instruir? Não, é fácil você abrir a Bíblia, ler e o teu coração dizer que é isso e acabou? É fácil. Entenda bem o que a palavra está dizendo nesta manhã. É preciso de um instrutor espiritual. Porque às vezes muitos dos que vê esse vídeo diz assim: esse é um doido, não sabe de nada. Não sabe nem o que está falando, a vida não é assim, é assado. Depois, na tua vida, vem uma tempestade. Depois vem a dificuldade e problema na tua vida, porque você brincou com algo espiritual. Para trazer uma palavra todas as manhãs não é fácil. Não é fácil você chorar, orar: Senhor, quer que eu traga uma mensagem? Eu não tenho nenhuma, me dê uma do céu. Agora Deus está falando aqui. Está falando que há um povo que diz que sabe, que não precisa de professor. Eu não estou dizendo que eu sou professor, mas o Espírito Santo que está em mim, ele ajuda você a entender a Bíblia. Ele ajuda você a entender a realidade. Você não é um bolo de carne que vai cair na terra e a mãe terra vai engolir com a cova, não.
Você tem uma alma aí dentro que ela é eterna. Quando ela sair do seu corpo, ou ela vai sofrer lá no inferno, ou ela vai ter paz lá na glória. É isso que você tem que entender. Não vou ouvir esse doido, esse alemão, esse irmão é doido, é louco, não sabe de nada, sou mais minha vida. Então vá pensando assim. Vá pensando que você não só vai tirar nota vermelha na tua vida. Deus não levanta qualquer um para instruir, não. Deus não levanta qualquer Zé Mané para estar ensinando as pessoas sobre algo que é tão forte como a palavra de Deus, que traz vida, mas também que mata a vida. Mata a vida e traz a vida. Porque a palavra do Senhor, ela é mais poderosa do que um canhão de guerra das Forças Armadas. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta o mundo, a igreja, o pecado. Veja o que está acontecendo por aí. Pastores orando no monte, ladrões caindo, morrendo. Veja comerciantes evangélicos que os assaltantes vão roubar e saem de lá assustado, caindo, correndo. A cada dia Deus está mostrando o seu poder com seus ungidos, com seus escolhidos. Então aprenda nesse dia de hoje, está dando os 12 minutos. Se Deus colocou alguém como eu ou outros para trazer uma mensagem ao teu coração, para te espiritualizar, e você está vendo coisa que não é para ver, e você está imaginando o que não é para imaginar, é porque você não está dando ouvido para Jesus. Vou repetir aqui. Certa vez um homem chamado Saulo, ele perseguiu tanto a igreja, duvidou tanto de Jesus, que ele ficou cego por 3 dias. Mas depois Deus levantou ele como o apóstolo Paulo e fez com que ele chegasse a palavra até a nós. A palavra de Deus chegou até nós, povo gentil, povo não israelita, que hoje é Israel, através do apóstolo Paulo. Mas ele precisou passar por um processo. Não queira passar por um processo de Deus para você conhecer a Jesus. Vá conhecendo Jesus a cada dia através dessas manhãs da palavra de Deus. Que Deus abençoe, um abraço, fique na paz de Jesus.